Lição 1: A arte do feedback. Olá, Ana. Enviei meu projeto ontem. Bom dia. O que você achou disso? Me senti muito bem, mas estou nervoso com o feedback. Como você costuma lidar com o feedback sobre seu trabalho? Tento ver isso como uma chance de melhorar, e não como crítica. Isso me ajuda a permanecer positivo. Você acha fácil aceitar feedback? Às vezes, mas muitas vezes levo isso para o lado pessoal. Preciso trabalhar para separar meus sentimentos da crítica, o que ajuda você a permanecer objetivo. Lembro a mim mesmo que todos têm espaço para melhorias. Faz parte do processo de aprendizagem. Você já recebeu feedback que realmente o ajudou? Sim, uma vez que o meu gerente apontou que o meu estilo de escrita precisava de clareza. Levei isso a sério e melhorei minhas habilidades. E você? Certa vez, um mentor me aconselhou a focar na estrutura de minhas apresentações. Fez uma enorme diferença. Você acha que feedback específico é mais útil do que comentários gerais? Absolutamente. Sugestões específicas me dão ações claras a serem tomadas. Que tipo de feedback você considera mais útil? Agradeço feedback construtivo que inclua pontos fortes e áreas de melhoria. Parece equilibrado. Como você costuma pedir feedback? Faço perguntas específicas para orientar o feedback. Como que parte não ficou clara? Isso ajuda a focar a resposta. Você tem uma estratégia para dar feedback aos outros. Sempre começo com algo positivo antes de oferecer sugestões. Isso cria um ambiente mais favorável. Você já teve uma conversa difícil sobre feedback? Sim, foi um desafio dizer a um amigo que sua apresentação precisava de melhorias. Eu estava preocupado em ferir seus sentimentos. Como você aborda conversas difíceis? Tente ser honesto, mas gentil. É importante comunicar-se claramente e ao mesmo tempo ser empático. Você acha que o feedback é essencial para o crescimento pessoal? Definitivamente. É uma parte fundamental do aprendizado e do aprimoramento. Lição 2: Jornadas de condicionamento físico. Olá, Ana. Tenho explorado diferentes rotinas de exercícios ultimamente. Isso parece interessante. Que tipos de exercícios você já experimentou? Experimentei yoga, treinamento de força e até alguns exercícios de dança. Mesmo aqui, o que você mais gosta? Eu realmente amo yoga. Isso me ajuda a relaxar e melhora a minha flexibilidade. Você encontrou alguma rotina que você gosta particularmente? Gosto de treinamento de força. É fortalecedor ver o progresso em minha força. E os treinos de dança? Eles são muito divertidos. Parece uma festa durante o exercício. Você já experimentou algum estilo de dança específico? Experimentei Zumba uma vez e foi incrível. Eu não percebi quanto cardio estava fazendo. Qual é o seu aspecto favorito do Zumba? A música animada. Isso me mantém motivado e energizado. Você costuma se exercitar sozinho ou com amigos? Prefiro malhar com amigos. Isso torna tudo mais agradável. E você? Mesmo aqui, ter um companheiro de treino me mantém responsável. Você tem uma programação regular de exercícios?
Tente manter 3 ou 4 vezes por semana. Ajuda a manter a consistência. Com que frequência você malha? Meu objetivo é pelo menos 5 vezes por semana, misturando cardio e treinamento de força. Como você se mantém motivado em dias difíceis? Lembro-me dos meus objetivos e dos benefícios do exercício. Qual é a sua estratégia preferida? Gosto de definir mini-objetivos e me recompensar quando os alcanço. Adiciona um elemento divertido. Você já enfrentou algum desafio em sua jornada de preparação física? Sim, tive dificuldade em manter uma rotina durante os horários de pico. Como você superou desafios? Aprendi a ser flexível e a ajustar meus treinos de acordo com minha programação. É tudo uma questão de encontrar o que funciona. Qual conselho você daria a alguém que está iniciando sua jornada de preparação física? Comece aos poucos e encontre atividades que você goste. É mais fácil continuar assim. O que você sugeriria? Lição 3. Aventuras culinárias. Olá, Ana. Estou planejando fazer uma nova receita com ovos, amendoim e limão. Isso parece bastante fácil. Precisamos de algum ingrediente especial? Apenas estes 3, mais alguns temperos. Acho que criará uma bela combinação de sabores. Você já cozinhou com limão? Sim, eu adoro como ele adiciona um toque picante aos pratos. O que você mais gosta em cozinhar com ingredientes frescos? Ingredientes frescos fazem uma enorme diferença no sabor. Além disso, eles são mais saudáveis. Qual é o seu ingrediente fresco favorito para cozinhar? Gosto muito de cozinhar com ervas, principalmente manjericão. Acrescenta muito aroma e sabor. Você já experimentou usar ervas frescas em suas receitas? Absolutamente. Usei coentro no molho e realmente ilumina o prato. Há alguma erva que você queira experimentar? Eu gostaria de experimentar alecrim. Ouvi dizer que combina bem com vegetais assados. Qual prato você recomendaria para alguém novo na culinária? Um refogado é ótimo. É rápido e você pode personalizá-lo com vegetais e proteínas. Você tem um prato preferido? Adoro fazer macarrão com molho de tomate simples. É fácil e sempre delicioso. Como você costuma decidir o que cozinhar? Normalmente verifico quais ingredientes tenho e depois procuro receitas que os utilizem. É divertido ser criativo. Qual é a sua estratégia? Gosto de planejar minhas refeições da semana. Isso economiza tempo e me ajuda a ter uma alimentação mais saudável. Você já preparou uma refeição? Sim, eu tentei. É útil ter refeições prontas, especialmente durante semanas agitadas. O que você gosta de preparar com antecedência? Costumo cozinhar grãos como quinoa ou arroz e assar vegetais. Eles são fáceis de misturar e combinar durante a semana. Já pensou em experimentar novas cozinhas? Definitivamente. Tenho estado curioso sobre a culinária tailandesa ultimamente. Os sabores parecem vibrantes. Qual culinária você mais gosta? Adoro comida mediterrânea. Os ingredientes frescos e sabores ousados são incríveis. Você acha que tentará cozinhar pratos tailandeses em breve? Espero que sim. Eu adoraria explorar a preparação de caril e rolinhos primavera. Parece um desafio divertido.
Qual prato você gostaria de aprender a cozinhar? Lição 4. Explorando opções de carreira. Olá, Ana. Tenho pensado em futuras opções de carreira ultimamente. As possibilidades são infinitas. Isso é emocionante. Que tipos de empregos você considerou? Já pensei em ser arquiteto, mas também estou intrigado com trabalhos mais práticos, como ser pedreiro. E você? Considerei áreas criativas como design gráfico, mas também estou interessado em ensinar. Você acha que trabalhos criativos são mais gratificantes? Eles podem ser, mas acho que a realização realmente depende da paixão pessoal. O que faz você sentir atraído pela docência? Adoro compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas a crescer. É gratificante ver o sucesso dos alunos. Você já pensou sobre o que torna um trabalho gratificante? Sim, acho importante gostar do que você faz e sentir que está fazendo diferença. Quais habilidades você considera essenciais para o ensino? Paciência e comunicação são fundamentais. Também é importante ser adaptável a diferentes estilos de aprendizagem. Que habilidades você acha que são vitais para um arquiteto? Criatividade e atenção aos detalhes são cruciais. Os arquitetos precisam visualizar os espaços de forma eficaz. Você acha que gostaria de trabalhar em equipe ou prefere trabalhar sozinho? Gosto de trabalho em equipe. Colaborar com outras pessoas pode levar a ideias incríveis. Como você se sente em relação aos projetos em grupo? Também gosto deles, desde que todos contribuam igualmente. Pode ser frustrante quando alguns não fazem a sua parte. Você já teve alguma experiência desafiadora em grupo? Sim, uma vez trabalhei com alguém que não se comunicava bem. Isso tornou o projeto difícil. Como você costuma lidar com conflitos em ambientes de grupo? Tento abordar os problemas de forma direta e calma. A comunicação aberta ajuda a resolver mal-entendidos. Você acha que os estágios são valiosos para explorar opções de carreira? Absolutamente. Eles proporcionam experiência prática e uma amostra do ambiente de trabalho. Já pensou em fazer um estágio? Sim, adoraria estagiar em arquitetura para ver se é uma boa opção para mim. E você? Estou procurando estágios em educação. Isso me daria uma ideia melhor de como realmente é ensinar. O que você espera aprender com um estágio? Gostaria de entender as responsabilidades e desafios diários que os arquitetos enfrentam. Isso me ajudaria a tomar uma decisão informada. Lição 5. Hábitos alimentares saudáveis. Olá, Ana. Tenho tentado reduzir o açúcar e os alimentos processados em minha dieta. Esse é um ótimo objetivo. Você está acompanhando seu progresso. Sim, comecei a usar um aplicativo para registrar minhas refeições. Isso realmente me ajuda a permanecer responsável. E você? Tenho feito algo semelhante, mas prefiro um diário alimentar. Escrever parece mais pessoal. Você acha o aplicativo fácil de usar? Isso é. Adoro como isso me dá insights sobre minha nutrição. Você notou alguma mudança desde que começou a se alimentar de maneira mais saudável? Definitivamente. Tenho mais energia e me sinto menos lento. É incrível como a comida afeta nosso humor e níveis de energia. Que mudanças você notou?
Também me senti com mais energia e menos inchado. É encorajador. Você tem alguma receita saudável favorita? Sim, adoro fazer saladas de quinoa com muitos vegetais. É refrescante e gratificante. Qual é a receita que você gosta? Tenho feito smoothies com espinafre, banana e leite de amêndoa. Eles são deliciosos e rápidos. Você experimentou algum alimento novo recentemente? Acabei de experimentar macarrão de grão de bico e ficou surpreendentemente bom. É uma ótima alternativa à massa normal. Você explorou algum ingrediente alternativo? Comecei a usar arroz de couve-flor em vez de arroz normal. Tem baixo teor de carboidratos e é muito versátil. Você acha que é difícil manter uma alimentação saudável? Pode ser um desafio, especialmente quando você está ocupado ou tentado por lanches não saudáveis. Como você lida com os desejos? Tente ter à mão lanches saudáveis, como nozes ou frutas. Eles ajudam a conter meus desejos. Que estratégias funcionam para você? Eu me permito um pequeno presente de vez em quando. Isso me ajuda a evitar me sentir privado. Você definiu alguma meta específica para sua jornada de alimentação saudável? Pretendo cozinhar em casa com mais frequência e experimentar novas receitas a cada semana. Isso mantém as coisas emocionantes. Qual é o objetivo que você tem? Quero incorporar mais refeições à base de plantas em minha dieta. Acho que será benéfico para a minha saúde. Como você planeja comemorar seu progresso? Posso me deliciar com uma boa refeição em um restaurante saudável. É uma boa maneira de me recompensar. E você? Lição 6. Preparando-se para entrevistas. Olá, Ana. Estou pensando e ensaiando para a minha próxima entrevista de emprego. Isso é ótimo. Para que tipo de perguntas você está se preparando? Estou me concentrando em perguntas comuns, mas sei que eles também podem fazer perguntas inesperadas. Como você se prepara para isso? Tente pensar criativamente. Às vezes, eles perguntam sobre seus pontos fortes e fracos de maneiras surpreendentes. Você tem uma estratégia para lidar com questões complicadas? Pratico manter a calma e parar um momento para pensar antes de responder. Isso me ajuda a articular melhor meus pensamentos. E você? Gosto de usar o método STAR para questões comportamentais. Significa situação, tarefa, ação e resultado. Você já ouviu falar disso? Sim, é uma abordagem sólida. Ajuda a estruturar suas respostas com clareza. Qual é um exemplo de pergunta para a qual você usaria? Uma pergunta como: conte-me sobre uma ocasião em que você superou um desafio. É perfeito para demonstrar habilidades de resolução de problemas. Você enfrentou algum desafio em seus empregos anteriores? Certa vez, tive que cumprir um prazo apertado enquanto gerenciava uma equipe. Isso me ensinou muito sobre priorização. Qual foi o desafio que você superou? Tive que coordenar um grande evento com recursos limitados. Aprendi a ser engenhoso e a pensar rápido. Você acha que o ajuste cultural é importante em uma entrevista? Absolutamente. É crucial encontrar um local de trabalho onde você se sinta confortável e alinhado com os valores. Como você avalia se uma empresa é adequada? Eu pesquiso a cultura deles online e pergunto sobre isso durante a entrevista. Isso me dá uma imagem mais clara. Que tipo de cultura empresarial você prefere?
Gosto de um ambiente colaborativo e inovador onde ideias são compartilhadas abertamente. Promove a criatividade. Qual é o seu ambiente de trabalho ideal? Prefiro uma cultura de apoio e inclusiva. Isso torna o trabalho em equipe mais agradável e produtivo. Você praticou alguma habilidade específica para sua entrevista? Sim, tenho trabalhado em minhas habilidades de comunicação e linguagem corporal. Eles são importantes para causar uma boa impressão. O que mais você acha que é crucial para o sucesso nas entrevistas? Confiança é fundamental. Mostra ao entrevistador que você acredita em suas habilidades. Como você aumenta sua confiança antes de uma entrevista? Lembro-me de minhas realizações e visualizo o sucesso. Isso me ajuda a me sentir preparado e pronto para brilhar. Lição 7. Descobrindo a história. Olá, Ana. Acabei de ler sobre uma figura histórica fascinante chamada Castilho, que nasceu em uma pequena cidade da França durante o ano de 1822. Isso parece intrigante. O que fez Castilho se destacar na história? Ele foi um artista e pensador influente. Seu trabalho teve um impacto significativo no movimento artístico da época. Você já ouviu falar dele antes? Não, não tenho. Que tipo de arte ele criou? Ele se concentrou no impressionismo, capturando luz e cor de maneiras únicas. Você gosta de arte impressionista? Sim, adoro as cores vibrantes e as emoções que evocam. Você tem um artista impressionista favorito? Monet é definitivamente um dos meus favoritos. Sua série de nenúfares é de tirar o fôlego. E você? Admiro Degas por suas pinturas de balé. Eles capturam o movimento lindamente. Como você acha que a formação de Castilho influenciou seu trabalho? Crescer em uma cidade pequena provavelmente lhe deu uma perspectiva única sobre a vida e a natureza. Você acha que os artistas são moldados por seus ambientes? Absolutamente. O ambiente de um artista pode inspirar seus temas e estilos. Você já visitou um museu de arte? Sim, visitei o Louvre em Paris. Foi incrível ver tantas peças icônicas pessoalmente. E você? Fui ao Museu de Arte Moderna de Nova York. A variedade de arte contemporânea era fascinante. Que peça deixou uma forte impressão em você? Ver a Mona Lisa de perto foi inesquecível. Os detalhes em sua expressão são fascinantes. Você tem uma peça favorita de suas visitas? Adorei um grande mural de um artista de rua. As cores e as mensagens sociais eram poderosas. Como você acha que a arte pode impactar a sociedade? A arte pode inspirar mudanças e provocar reflexão. Muitas vezes reflete questões sociais e incentiva o diálogo. Que papel você acha que a arte desempenha na sua vida? É uma fonte de inspiração e relaxamento para mim. Costumo recorrer à arte quando preciso relaxar. Você mesmo cria arte. Eu me interesso por desenhar, mas sou mais um admirador. É uma ótima maneira de expressar sentimentos. E você? Lição 8. Planos de fim de semana. Olá, Ana. Estou realmente ansiosa pelo nosso workshop de arte neste fim de semana. Eu concordei. Vai ser uma experiência divertida. Com que você está mais animado?
Mal posso esperar para experimentar novas técnicas. Ouvi dizer que haverá ótimos instrutores. E você? Estou animado para conhecer outros artistas e compartilhar ideias. É sempre inspirador conectar-se com pessoas criativas. Você já participou de um workshop semelhante? Sim, fui a um ano passado focado em pintura em aquarela. Foi uma experiência reveladora. Que tipo de arte você costuma criar? Trabalho principalmente com acrílicos, mas estou ansioso para experimentar diferentes meios no workshop. Você tem um meio favorito? Gosto de desenhar a carvão. O contraste que ele cria é tão impressionante. Você está planejando trazer algum material específico? Vou trazer minhas tintas acrílicas e alguns pincéis. Quero aproveitar ao máximo a oportunidade. E você? Vou trazer meu caderno de desenho e um pouco de carvão. Eu quero capturar o processo. Você acha que tentará algo completamente novo no workshop? Definitivamente. Espero explorar a mídia mista. Isso poderia abrir novos caminhos criativos para mim. Você definiu alguma meta para sua arte este ano? Quero me concentrar em melhorar minhas habilidades de composição. É uma área que quero desenvolver ainda mais. Qual é o seu objetivo? Eu gostaria de criar uma série de pinturas que contassem uma história. É um projeto desafiador, mas emocionante. Como você se mantém motivado para criar arte? Sigo outros artistas nas redes sociais em busca de inspiração. Isso me ajuda a ver diferentes perspectivas e estilos. O que você faz para se motivar? Costumo visitar galerias ou a natureza. Estar rodeado de beleza reacende minha criatividade. Você está planejando convidar mais alguém para o workshop? Convidei alguns amigos que também se interessam por arte. Será bom compartilhar a experiência com eles. Você está trazendo alguém junto. Sim, estou trazendo meu amigo que é novo na pintura. Acho que ela vai adorar. O que você espera aprender com o workshop? Espero obter novas técnicas e talvez algum feedback construtivo sobre o meu trabalho. E você? Lição 9. Explorando crenças. Olá, Ana. Tenho refletido sobre crenças e valores ultimamente. É fascinante como eles moldam nossas vidas. Realmente é. Algumas pessoas discernem atributos divinos em suas crenças. O que você acha disso? Acredito que pode proporcionar conforto e orientação. No entanto, é interessante ver como surgem diferentes interpretações. Você encontrou alguma crença que o surpreendeu? Sim, conheci pessoas que encontram significado na natureza, em vez de nas práticas religiosas tradicionais. É refrescante. Como você acha que as experiências pessoais influenciam as crenças? Eles desempenham um papel enorme. As experiências de vida podem desafiar ou reforçar aquilo em que acreditamos. Você teve alguma experiência que mudou sua perspectiva? Absolutamente. Viajar me ensinou a apreciar diversas culturas e crenças. Isso abriu minha mente. E você? Tive uma experiência semelhante como voluntário no exterior. Isso me fez perceber o quão interconectados estamos todos. Você acha que a empatia é importante para compreender diferentes crenças? Definitivamente.
A empatia nos ajuda a ver o mundo através dos olhos dos outros. Promove respeito e compreensão. Como você pratica a empatia no seu dia a dia? Tento ouvir ativamente quando as pessoas compartilham suas opiniões. Isso me ajuda a obter insights sobre suas experiências. Qual é a sua abordagem? Faço perguntas abertas para encorajar conversas mais profundas. Muitas vezes leva a discussões significativas. Você acha que às vezes é essencial desafiar crenças? Sim, questionar crenças pode levar ao crescimento e uma compreensão mais profunda. É importante manter a mente aberta. Você já mudou de ideia sobre algo significativo? Eu costumava ter uma visão rígida sobre certas questões sociais, mas as discussões com amigos me ajudaram a ver lados diferentes. Foi esclarecedor. Qual é a crença que você mantém fortemente? Acredito fortemente no poder da bondade. Pequenos atos podem ter um grande impacto. E você? Acredito na aprendizagem ao longo da vida. Sempre há algo novo para descobrir e isso mantém a vida emocionante. Como você acha que as crenças podem moldar as comunidades? Criam um sentimento de pertença e de valores partilhados, mas também podem levar à divisão se forem mal compreendidos. Como podemos preencher essas lacunas? Promovendo o diálogo e a compreensão. É vital criar espaços onde as pessoas se sintam seguras para expressar as suas crenças. O que você gostaria de aprender mais sobre crenças? Eu adoraria explorar a interseção entre ciência e espiritualidade. É uma área fascinante com tantas perguntas. Lição 10. Favoritos culinários. Ai, Ana, eu gosto mais de comida mexicana. Eu também adoro. Os sabores ousados são incríveis. Qual é o seu prato favorito? Os tacos estão definitivamente no topo da minha lista. Eu amo como eles são versáteis. E você? Não consigo resistir às enchiladas. A combinação de queijo e molho é simplesmente perfeita. Você já tentou fazê-los em casa? Eu tenho. Foi um pouco desafiador, mas valeu a pena. Molho caseiro faz uma grande diferença. Você cozinha comida mexicana com frequência. Eu tento. Gosto de experimentar receitas diferentes. Você descobriu algum prato novo recentemente? Sim, recentemente tentei fazer chios relenos. Pimentões recheados são deliciosos. Você já experimentou? Eu tenho. Eles são tão saborosos. Qual você acha que é a chave para torná-los excelentes? Acho que usar ingredientes frescos é crucial. Realmente realça os sabores. Você tem um ingrediente secreto que gostaria de adicionar? Adoro adicionar um pouco de limão. Isso ilumina o prato. Como você costuma incrementar suas refeições? Gosto de usar diferentes tipos de pimenta. Eles adicionam um belo chute. Você prefere comida picante? Sim, mas também gosto de equilibrar sabores. Um pouco de calor com um pouco de doçura pode ser perfeito. Qual foi a coisa mais picante que você já comeu? Certa vez experimentei um molho de pimenta fantasma. Foi intenso. E você? Comi um curry picante que me deixou suando. Mas foi tão bom. Você acha que poderia lidar com um prato mais picante?
Eu gostaria de pensar assim. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Qual é a sua bebida preferida para combinar com comida picante? Costumo tomar uma água fresca refrescante. É a maneira perfeita de se refrescar. O que você prefere? Adoro uma boa horchata. A cremosidade complementa bem o tempero. Você já jantou fora para comer comida mexicana? Sim, adoro explorar novos restaurantes. É uma ótima maneira de descobrir diferentes pratos regionais. Você encontrou alguma joia escondida? Há uma pequena loja de tacos no meu bairro que faz tacos de rua incríveis. É meu lugar favorito. Qual é o seu restaurante favorito? Encontrei um lugar que serve molho mole autêntico. É rico e delicioso. O que você acha que faz um restaurante se destacar? Ingredientes de qualidade e um ambiente acolhedor são fundamentais. Isso torna a experiência gastronômica especial. Lição 11. Compartilhando histórias. Olá, Ana. Tenho trabalhado em um conto recentemente. Ficarei feliz em compartilhar com você. Isso parece emocionante. Do que se trata? É um mistério envolvendo um tesouro escondido. Adoro criar suspense. E você? Você escreve também? Eu faço. Gosto de escrever poesia. Isso me permite expressar meus sentimentos de uma forma única. O que inspira suas histórias? Eu me inspiro na vida cotidiana e nas pessoas interessantes que conheço. Como você encontra inspiração para seus poemas? A natureza muitas vezes me inspira. Um belo pôr do sol ou um momento de tranquilidade podem desencadear um poema. Você já escreveu poesia? Eu tentei, mas acho um desafio. Admiro como você captura emoções em apenas algumas linhas. Qual é o seu poema favorito que você escreveu? Escrevi um sobre a mudança das estações. Reflete a beleza da transformação. Você tem uma história favorita que escreveu? Sim, há um sobre um velho que descobre um diário há muito perdido. É sobre memórias e arrependimentos. Que temas você gosta de explorar em sua poesia? Costumo escrever sobre amor e identidade. São experiências universais que ressoam em muitos. Você acha que contar histórias pode nos ajudar a nos entender melhor? Absolutamente. Escrever nos permite refletir sobre nossos pensamentos e experiências. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais.